As 7 cartas do Apocalipse. No livro do Apocalipse, encontramos um momento crucial na história da igreja primitiva. Jesus, por meio de seu discípulo João, envia mensagens proféticas para 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta é única, dirigida a uma comunidade específica com suas próprias características, desafios e oportunidades. Ao analisar essas mensagens, podemos extrair lições valiosas para as igrejas de hoje, reconhecendo os perigos que podem desviar os verdadeiros caminhos da fé e identificando os princípios que fortalecem e conduzem a uma vida cristã autêntica. 1. Éfeso, uma igreja com amor primitivo, mas sem discernimento. Apocalipse 2, 1-7. A igreja de Éfeso se destacou pelo seu trabalho árduo, perseverança e zelo pela fé. Elogiada por Jesus por manter a doutrina pura e resistir aos falsos mestres, a comunidade também sugeriu um problema: o amor esfriando. Uma mensagem para Éfeso serve como um alerta para todos os modernos: o zelo pelas obras e a ortodoxia doutrinária não podem substituir o amor genuíno e a comunhão entre os irmãos. A fé sem amor torna-se fria e mecânica, perdendo sua essência e capacidade de transformar vidas. 2. De Esmirna, uma igreja perseguida, mas fiel. Apocalipse 2, 8-11. Em meio à perseguição e sofrimento, a igreja de Esmirna demonstrou uma fé inabalável. Apesar de ser pobre e enfrentar tribulações, a comunidade encontra fiel aos ensinamentos de Jesus, mesmo diante da ameaça de morte. Uma mensagem para Esmirna oferece consolo e encorajamento a todos que enfrentam desafios e perseguições por sua fé. Jesus confirma a fidelidade de seus seguidores e promete a coroa da vida eterna, símbolo da vitória final sobre a morte e o sofrimento. 3. Pérgamo, uma igreja corajosa, mas contaminada. Apocalipse 2, 12-17. Localizada em um centro de cultura pagã, a igreja de Pérgamo se mantém firme na fé, mesmo cercada por idolatria e imoralidade. No entanto, a comunidade também enfrentou um problema interno: a presença de falsos mestres que propagavam doutrinas enganosas e incentivavam práticas imorais. Uma mensagem para Pérgamo serve como um alerta para as lojas que se encontram em ambientes hostis ou que enfrentam influências externas nocivas. É fundamental manter a pureza da fé, resistir às tentativas e defender a verdade do Evangelho, mesmo diante de pressões e desafios. 4. Tiatira, uma igreja com mistura de fé e iniquidade. Apocalipse 2, 18-29. A igreja de Tiatira disse um quadro contrastante: ao mesmo tempo que possuía obras de fé, caridade e perseverança, tolerava práticas imorais e heresias em seu meio. Essa mistura de luz e trevas gerou preocupação em Jesus. Uma mensagem para Tiatira serve como um chamado à santidade e à coerência. A fé cristã não se resume apenas à prática de boas obras, mas exige uma vida íntegra e verificada com os princípios divinos. Tolerar o pecado e a imoralidade é corromper a essência da fé e colocar em risco a salvação. 5. Sardes, uma igreja adormecida e sem discernimento. Apocalipse 3, 1-6. A igreja de Sardes se caracterizava por uma fé apática e sem discernimento. Apesar de ter a aparência de estar viva, a comunidade se encontra em um estado de letargia espiritual, sem fervor e sem a devida atenção aos deuses de Jesus. Uma mensagem para Sardes serve como um alerta para os cristãos que caem na rotina e na apatia espiritual. É fundamental manter acesa a chama da fé, buscar o crescimento espiritual e se dedicar aos ensinamentos de Jesus, evitando cair em um estado de comodismo e indiferença. 6. Filadélfia, uma igreja pequena, mas perseverante. Apocalipse 3, 7-13. Em meio a um contexto de perseguição e dificuldade, a igreja de Filadélfia se destacava por sua fé perseverante e fidelidade aos deuses de Jesus. Apesar de ser pequena em número, a comunidade guardou a palavra de Jesus e fiel às suas ordens. A mensagem para a Filadélfia serve como um incentivo para as igrejas menores ou menos influentes. O tamanho da congregação não define o valor da fé. Jesus reconhece e recompensa a fidelidade e a perseverança, abrindo portas de oportunidades e garantindo a vitória final. 7. Laodiceia, uma igreja morna e autossuficiente. Apocalipse 3, 14-22. A igreja de Laodiceia apresentou um quadro preocupante: era morna, acomodada e autossuficiente.
Enganada pela sua própria riqueza e prosperidade material, a comunidade se distanciou dos valores espirituais e perdeu o fervor da fé. Uma mensagem para Laodiceia serve como um alerta para as roupas que se tornam presas do materialismo e do sentimento de autossuficiência. A riqueza e o sucesso mundano não devem se tornar prioridades acima da fé e da comunhão com Deus. É preciso ter zelo pela vida espiritual e buscar constantemente o calor e a renovação da fé. 8. Relevância para as igrejas de hoje. As 7 cartas do Apocalipse não são apenas mensagens para igrejas específicas de um contexto histórico distante. Elas possuem uma validade universal e oferecem sacrifícios relevantes para a igreja contemporânea. Ao analisar essas cartas, podemos identificar os seguintes pontos de reflexão para as igrejas de hoje. Manter a chamada da fé acesa. É preciso cultivar a fé com fervor e dedicação, evitando a apatia e a rotina espiritual. Discernir entre a verdade e o erro. As igrejas precisam se manter firmes na doutrina e resistir a heresias e falsos ensinamentos. Combater a imoralidade. A vida cristã deve andar de mãos dadas com a ética e a santidade. Perseverar diante das dificuldades. A fé se fortalece na superação de desafios e perseguições. Reunir-se em comunhão. A igreja é um corpo, e a comunhão entre irmãos é primordial para o fortalecimento da fé. Buscar o crescimento espiritual. O cristão deve se empenhar em aprender e crescer na fé, aprofundando-se no conhecimento bíblico. Equilibrar o material e o espiritual. A prosperidade material não deve substituir a busca pela salvação e o zelo pelas coisas de Deus. Manter o foco na missão. A igreja não deve se fechar em si mesma, mas deve levar o evangelho ao mundo. 9. Um chamado à renovação e fidelidade. As 7 cartas do Apocalipse servem como um chamado à renovação e fidelidade. Jesus exorta a igreja a se arrepender de seus erros, abraçar os valores do Evangelho e se tornar uma luz que brilha no mundo. Através da leitura e meditação dessas mensagens, as igrejas de hoje podem encontrar inspiração, correção e incentivo para trilhar o caminho da fidelidade a Jesus Cristo e seus ensinamentos. O livro do Apocalipse não é apenas um livro de profecias sobre o fim dos tempos, mas também um manual para a igreja. Ao analisar as 7 cartas, aprendendo que a verdadeira força e vitalidade da igreja não reside em números, riqueza ou poder, mas na fidelidade a Jesus Cristo, no fervor da fé e na dedicação para levar o Evangelho ao mundo. Que essas mensagens sirvam como um guia para que as roupas de hoje possam cumprir sua missão com zelo, amor e comprometimento.